Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sistema Canção Nova de Comunicação. O meu nome é Marta Faustino e é uma alegria poder apresentar este programa Teologia do Amor, onde nós abordamos as catequeses que o nosso saudoso Papa João Paulo II escreveu sobre a teologia do corpo. Este programa tem uma estrutura diferente do habitual, mas nós já vamos descobrir como é que será. Antes quero falar do evento que está prestes aqui a chegar a Fátima, o 4º simpósio da Teologia do Corpo, que será aqui em Fátima. E é uma alegria poder receber este simpósio aqui em Portugal e de forma particular aqui em Fátima, devido não só aos conteúdos que serão abordados sobre a teologia do corpo, mas também às próprias pessoas, aos palestrantes que irão falar sobre esses diferentes temas que são compostos da teologia do corpo. Mas para falar sobre isto, tenho aqui os nossos convidados. Seja muito bem-vindo, Padre, ao nosso programa. Muito obrigado também a todos aqueles que nos escutam lá em casa, pela rádio ou pela televisão, que nos veem. É sempre uma alegria partilhar a teologia do corpo, partilhar estes temas da castidade, da vida conjugal, da vida interior, da oração também, que o Senhor nos convida, a experiência de fé que Deus nos convida a fazer em cada dia e que agora ficam tão claros para nós neste simpósio que há de acontecer tão em breve. Obrigada, Padre. Maria José, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada, Marta. Obrigada a todos também por estarem aí desse lado, pacientemente a escutar-nos. Espero que gostem do que temos para vos dizer hoje. Muito bem. Então vamos começar sobre o simpósio, não é? Onde é que vai ser o simpósio? Olha, o simpósio vai ser aqui em Fátima, no Domus Carmeli, e de 13 a 16 de junho. As inscrições ainda estão abertas? Ainda estão abertas, ainda se podem inscrever. Temos o site onde podem fazer as inscrições. E existe este folhetozinho que tem aqui as indicações todas. Eu não sei se podem ver aqui ou se é melhor eu dizer. Pode dizer, sim. O site é o 4tobis.pt. 4 em numérico e depois Tobis. Sim. Uhum. E qual é que será a programação do simpósio? É assim, nós temos, são 4 dias, sendo que o primeiro dia começa ao fim da tarde, e vamos falar no primeiro dia sobre a ligação entre Fátima e a teologia do corpo. Depois, no segundo dia, vamos falar sobre o que é a teologia do corpo. É, digamos, um dia mais teórico, é um dia muito cheio, com teólogos que vêm de todo o lado, de todo o mundo, que é uma coisa que nunca aconteceu em Portugal, assim, um evento sobre teologia com tanta gente, não é? E depois, no sábado, vamos falar sobre os aspectos mais práticos, a concretização da teologia do corpo na nossa vida, como é que se vive. E vamos ter pessoas que nos vão falar desde as experiências de formação de jovens até as experiências da prática da teologia do corpo na profissão das pessoas, na terapia, no ensino, enfim, vamos ter várias e vamos abordar temas que estão hoje em dia muito falados e muito em voga, como por exemplo a homossexualidade, enfim, as questões de como é que a Igreja vê as questões da procriação medicamente assistida, da infertilidade. Temos as respostas que tem também. As respostas todas, que, claro, isto é tudo. A ideia é dar respostas às pessoas e mostrar que a doutrina da Igreja está muito mais avançada do que a doutrina do mundo, na verdade, não é? Porque respeita a pessoa e tem soluções perfeitamente fantásticas para todos os problemas com que as pessoas vivem hoje em dia. E as pessoas às vezes complicam um bocadinho as coisas sem necessidade, porque se conhecessem aquilo que nós vamos apresentar nestes dias, se calhar ficariam muito surpreendidos. Este é o desafio, não é? É que venham conhecer de coração aberto. E depois, no 4º dia, vai ser só de manhã e vamos falar sobre como é que a teologia do corpo, no fundo, também é um desafio para a nova evangelização. E isto não quer dizer que se vai passar a evangelizar de uma maneira diferente por causa da teologia do corpo, mas que a teologia do corpo nos remete para o princípio, para a nossa relação com Cristo, e é a partir daí que se faz a nova evangelização. A nova evangelização é o regresso à origem, à união com Cristo, é um aprofundamento da união com Cristo.
E por isso a teologia do corpo é um instrumento para isso, não é? É um instrumento que o Papa João Paulo II nos deixou como herança e que ainda está no princípio de ser explorado. Exatamente. Esperamos que seja uma ocasião daqui em Portugal se dar um passo em frente nesse sentido. Então as pessoas também não precisam de ficar preocupadas se é algo muito teológico, que as pessoas às vezes podem ter... Não, esse... a nossa preocupação foi que fosse muito acessível e com abordagens muito concretas e muito práticas. Okay. Portanto, e visto de serem pessoas a nível internacional, não há também problema, porque vai haver tradução. Vai haver tradução simultânea em inglês, português e espanhol. Temos alguns oradores espanhóis também, temos pessoas que vêm da África, temos pessoas que vêm do norte da Europa e em relação às pessoas que já se inscreveram, é muito engraçado porque também aí a diversidade é muito grande. Para além de portugueses, claro, temos pessoas que vêm da Austrália, do Canadá, de Hong Kong. De propósito. De propósito para isto, o que é fantástico, de facto. O que nos faz também pensar que nós às vezes não valorizamos o que se passa no nosso país, não é? É verdade. De facto, isto é uma coisa tão importante e tão inédita e de certeza absoluta que pelo menos nos próximos 10 anos não vai acontecer outra vez. Que realmente acho que vale a pena o sacrifício que eventualmente possa ter que se fazer, porque calha nos feriados de junho, ou porque é a altura de exames, ou porque, sei lá, a vida é complicada e há sempre coisas complicadas, mas a gente se percebe que uma coisa é um tesouro e que não vai haver outra oportunidade tão cedo. Aproveitar mesmo. Aproveita-se. É. E até que dia é que estarão abertas as inscrições? Para as pessoas poderem saber até quando é que podem inscrever-se? Até o dia 13 às 5 horas da tarde. Exatamente. 13 de junho. Claro, até o 13 de junho. Enquanto houver lugar, há inscrições abertas. Lugar, claro. Mas as pessoas então podem, à última da hora, vir... Não convinha muito que fizessem isso, não é? Porque convinha-nos ter... Há toda uma logística prática que temos implica... a documentação para preparar, temos as acreditações para preparar, portanto, convém que não atrasem, não é? É muito típico das pessoas deixarem para o fim e aparecerem e tal, mas depois queixam-se porque depois não vai haver o que as pessoas querem, não é? A documentação toda e não estará tudo preparado, portanto, convinha que... Fazer a inscrição no site. Sei lá, até ao fim deste mês, acho que era o ideal, não é? Ok, está bem. Então, e neste programa hoje vamos falar sobre a castidade. Sim, E a castidade no casamento. É um tema muito especial, não só pelo facto de ser muito prático e de ser algo que todos nós nos questionamos, mas também pelo facto de o próprio Papa João Paulo II falar deste tema da sexualidade humana, pelo contacto que ele teve com famílias, com casais, com jovens e de tudo aquilo que ele desenvolveu, que ele percebeu das questões que as pessoas traziam. Ele próprio escreveu sobre a sexualidade humana, sobre este tema. Então hoje o nosso programa é exatamente sobre o que é castidade e se é possível ou não vivê-la no casamento. E para isto, convido o Padre a ler uma passagem da Bíblia de Mateus 5, 27, 28. Diz então aí o seguinte, em São Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Muito obrigada, Padre. Vamos ficar com esta passagem guardada no nosso coração, porque, como eu disse há pouco, este programa tem uma estrutura diferente. E então convido agora a si, que nos acompanha, mas também aos nossos convidados aqui presentes, a ver umas entrevistas que nós realizamos. Eu e a nossa equipa fomos até às ruas de Leiria entrevistar as pessoas sobre este tema, para perceber o que é que as pessoas sabem ou entendem por este tema da castidade e a castidade no casamento. Vamos acompanhar. Penso que castidade é olhar umas pessoas pecarem e não poderem comungar na mesma. Penso que é a inibição de relações sexuais e guardar-nos para a pessoa que amamos antes do casamento.
antes do casamento, tal como eu disse, acho que é possível. Depois do casamento, se nos guardamos para essa pessoa, penso que temos que nos entregar. É raro nos dias de hoje, mas penso que é possível. Antes do casamento é quando ou a mulher ou o homem, não é? Pretende se reservar para o dia do casamento. Porque eu também sou crente, para nós os crentes, nós acreditamos que o ato do conjugar, nesse caso, é após o casamento. Então, castidade antes do casamento é quando os dois, ou o homem ou a mulher, decidem não nada de ir para aí além. Agora, a castidade depois do casamento já é um bocadinho complicado porque tem que ser consentimento mútuo. Os dois têm que estar de acordo em fazer a castidade, não pode ser só um. Se um só fizer, o outro tem a necessidade, tem mesmo essa necessidade e vai procurar em outro sítio. Então tem que ser algo que os dois decidam fazer a castidade para alcançar algum objetivo ou para melhorar. Depende do porquê que eles querem fazer. Isto tem a ver com a relação entre casais, eu não sei se tem a ver, se não, mas penso que sim. Castidade? Castidade para mim não existe. A castidade, eu penso que era antigamente os homens que utilizavam certas e determinadas coisas para não deixar que a mulher, enfim, tivesse algo com outros homens. É assim, pondo as coisas nesse ponto de vista, se houver amor, à partida, sim, não é? Se houver amor à partida, sim. Porque ninguém está a obrigar ninguém, não é? É de livre vontade. Vendo as coisas nesse ponto de vista. A castidade é respeitar, no namoro temos que respeitar o parceiro e no casamento é não trair. Acho que é assim. O mandamento de Deus, que é o nono, acho eu. O nono mandamento de Deus. Guardar castidade. Se nós temos que respeitar o parceiro, ele também tem que nos respeitar a nós. Então é possível. A castidade, penso eu, que seja devido ao sexo e tem a ver com a pessoa ser fiel, tem a ver com a fidelidade, o que não é possível às vezes, quer dizer, deve-se, como é que eu explicar? É possível, depende das pessoas, não é? Há pessoas que conseguem e outras que não conseguem, mas eu acho que sim, que se deve viver a castidade no casamento. Castidade é a pessoa tentar manter-se pura em termos de sentimentos e praticá-los, pô-los em prática, não é? Essa forma de ser puro. Acho que é possível, sim, sendo fiel um ao outro em termos de casal e tentando cumprir com os princípios que no fundo juraram quando casaram, não é? Portanto, acho que sim, que é possível. O que é castidade? Sei lá, depende. Castidade pode ser uma pessoa prender a outra pessoa, não deixar viver a outra livremente, sei lá, e outras situações que a pessoa não se sinta libertada da sociedade. Que comentários podemos então fazer sobre estas entrevistas que nós acabamos de ver? Padre, quer começar? Posso começar. Percebe-se que há uma grande confusão sobre o tema. Eu acho que tem a ver com a falta do sentido prático das coisas, ou seja, da experiência da castidade. Ou seja, como se deixou de pensar naquilo que é a castidade, deixou de se viver isso. E por isso há uma falta de memória da experiência, da fé também, daquilo que seria a castidade. Porque, se é verdade, está relacionado com as relações sexuais, também é verdade que não é só isso. Se é verdade que tem a ver com a pessoa se guardar para o casamento, também não tem só a ver com isso. É uma maneira... É curioso ver a distorção que existe na realidade. Eu acho que tem a ver especialmente pela falta da interiorização da fé, porque se percebe que
porque as pessoas não têm propriamente má vontade, não é? Respondem e são generosas na maneira como respondem, mas não entendem de facto o que é que se está a tratar, ou pelo menos tentam lá chegar, sabem que tem qualquer coisa a ver com a sexualidade, com o casamento, sim também, mas assim que entram no casamento aí ainda é mais complicado, porque pensam que não é possível, ligam muitas vezes ao celibato, não é? À ausência de relações sexuais. Exato. E portanto dizem, não, depois do casamento não pode ser, porque enfim, pode ser ali um senhor que chega a dizer, não, depois é com consentimento mútuo, antes não, mas depois tem que... Ou seja, mas está sempre a pensar não em castidade, mas sim em celibato. Ou alguma coisa parecida com isso. Há ali, curiosamente, uma senhora que ainda faz referência a uma remota situação dos cintos de castidade, que se percebe ali, ela, coitada, está ali um bocado, fica ali um bocado atrapalhada a falar, e não diz tudo claramente, mas eu penso que é isso que ela tem em mente, sim, muito claramente, mas há uma visão por trás disto, um movimento por trás disto que eu penso que é de castração. Quer dizer, a castidade é alguma coisa que me impede, que me desliga, que eu tenho que me desligar do meu corpo, que eu tenho que desligar para... e de facto não é isso. Não é? Aquilo que Nosso Senhor nos vem trazer com a castidade não é o desligar, é exatamente o contrário, é o ligar a alma e o corpo e dizer, para eu pessoa, que sei que tenho alma e tenho corpo, ir para o céu, viver, ou seja, e viver o céu, viver a graça de Deus, eu preciso de colocar em comunhão estas duas realidades que tenho e que sou. Não é? Mais do que sou, do que tenho. Que tenho que gerir, vamos dizer assim, mas que sou de facto. Não é? Agora, como foi dado, vamos dizer assim, como foi dado a administrar, mas como são um dom para mim, a minha alma e o meu corpo. E nessa unidade entre essas duas realidades é que é projetada por Deus e desejosamente por nós um caminho que seja, com certeza, daquilo que muitas vezes disseram, de fidelidade, de respeito, sim, mas é outra coisa. Quando falamos de castidade, falamos especialmente de duas realidades, da pureza que o Senhor nos pede e do autodomínio. Eu penso que a Maria José, depois daqui a nada, já pode fazer algumas citações do Papa João Paulo II acerca disto. Ele claramente esclarecerá muito melhor do que eu vou dizer agora, mas para introduzir isso. A pureza trata-se da visão do outro como Deus o vê, como pessoa, na sua integridade. E por isso há uma clareza daquilo que a outra pessoa é e um certo temor por cuidar daquela pessoa que Nosso Senhor me deu para cuidar. Se eu não tenho esta percepção, a minha humanidade cresce para pensar que o outro possa ser alguém que eu possa utilizar. Não é? E eu deixo de respeitar o outro como pessoa para correr o risco de poder utilizar. E aqui é sempre o grande risco. E por isso a pureza é esta clareza de visão daquilo que a outra pessoa é, para mim, e daquilo que Deus quer viver, nos dar a viver um ao outro. E depois o autodomínio. Porquê? Porque respeitar o outro implica que eu primeiro tenha noção daquilo que eu sou e dos meus limites e saiba conter quando for preciso para poder, quando fizer alguma coisa, quando tiver alguma ação, poder ter uma ação que seja verdadeira. Estou-me a lembrar com um outro exemplo, que não tem a ver provavelmente com a castidade. Como padre uma vez, o padre Paulo Araújo, que é da comunidade de Emanuel, aqui da Diocese de Lisboa, está agora aqui na Diocese de Lisboa, e ele falava que a castidade, se aplicada à oralidade, aquilo que se a gente puder dizer assim, se falarmos em relação ao falar, eu não falo sempre, para que quando falo, diga palavras certas, não é? Senão que saia assim umas palavras sem sentido. Eu preciso de orientar as minhas palavras para dizer as palavras certas às pessoas que amo e que gosto e a quem eu quero bem.
não é? E até controlar para com aquelas que não gosto muito. Ou que não é? Este controle não é, este autodomínio, não é uma coisa negativa. Não é dizer, eu não quero falar, eu não vou falar. É dizer, quando eu falar, eu quero dizer alguma coisa que seja verdadeira, que ilumine a vida da outra pessoa. Os irmãos capuchinhos do convento de... já não existem. No convento ali de... talvez por isso as pessoas não saibam bem o que é a castidade, mas os irmãos capuchinhos do convento de Sintra, aquele convento muito pequenino lá no meio da serra, quando lá fui, o guia disse uma coisa muito bonita, que eles diziam, tinham como regra, se aquilo que eu falar, eu só falarei se aquilo que eu falar for melhor do que o silêncio. Fantástico. Não é? Deixa-nos a pensar. Senão não vale a pena. Para fazer uma coisa distorcida não vale a pena. E é isso que o Papa diz, nas palavras que havemos de ouvir. Mas é isto, quer dizer, se for para fazer uma coisa atabalhoada, ainda por cima uma coisa tão importante que é a nossa sexualidade, mais vale não fazer. Ou então, não fazer agora, para depois, quando fizer, fazer uma coisa certa, que respeite o outro, que denote o amor do outro, o amor ao outro, e que diga do próprio Deus. Porque como nós temos vindo a falar neste aprofundamento das catequeses, apesar de superficial, com alguma interioridade, pelo menos, o que o Papa diz, o que o Papa pede, é que tudo aquilo que está relacionado com este tema tão central na nossa vida, que é a nossa sexualidade, tem de ser cuidado com muita atenção. Porquê? Porque aí está tão ligado ao mistério do amor de Deus, não é? E tanto que ele chama as catequeses o amor humano no plano divino. Quer dizer, é uma coisa que está tão dentro do plano de Deus para nós, que qualquer coisa mal dita, mal feita, mal realizada, pode colocar o coração ferido, pode ferir a vida humana. E a última coisa que Deus quer é que o homem seja ferido. E por isso é muito importante que o nosso coração deseje esta interioridade e este amor profundo com a visão daquilo que é outra pessoa e com este autodomínio que é só dizer, quando eu disser alguma coisa, que eu diga aquilo que realmente importa dizer. Toda a gente já tem amigos ou teve familiares que no momento oportuno disseram palavras inoportunas e sabem o quanto foi talvez até ridículo ou até embaraçoso. Se isto é em relação ao falar, quando toca à nossa interioridade, ao nosso corpo e à maneira como entregamos, e a verdade é que depois de entregarmos o nosso corpo não temos mais nada a entregar, não é? Aí então ainda é mais, o peso ainda é maior e é preciso ter atenção a isso. Mas aqui quando entregamos o nosso corpo não temos mais nada a entregar, porque ao entregar o nosso corpo entregamos a nossa vida. E entregamos a nossa pessoa, entregamos tudo. E eu acho que muitas vezes o que as pessoas fazem é dividir, é separar. Entregar o corpo não tem nada a ver com entregar-me a mim própria. Não tem nada a ver com entregar a minha vida. E quando há esta fratura, depois torna a coisa complicada até ao nível do entender o que é a castidade, não é? Porque, pronto, introduz ali uma divisão complicada, não é? E eu se calhar li aqui assim umas citações dos últimos ciclos das catequeses da teologia do corpo. Eu penso que são do quinto ciclo, que é sobre especificamente sobre o matrimónio, e que nos ajudam a perceber como é não só possível, mas indispensável para o amor viver a castidade matrimonial. Só um bocadinho antes disso, dizer que me chamou a atenção, de facto, esta questão das pessoas acharem que a castidade se pode viver enquanto não se é casado e depois do casamento já é mais complicado. E aí, claramente, colar a castidade... Que nem se pode viver nem se pode. a Exato, castidade. Exatamente. Colar claramente a castidade à ausência de relações sexuais e colar a castidade a outra coisa que também me parece perigosa, que é sentimentos puros. E que fica-se um bocadinho sem perceber o que é que isso quer dizer. Que sentimentos são esses? Que sentimentos são esses e como é que se define um sentimento, como é que se pode dizer se é puro ou não é, quer dizer, o que é que isto quer dizer. Não é? E a outra coisa foi se houver amor.
O que é o amor? São tudo Exato. perguntas que ficam no ar. Fica tudo mais ou menos na nebulosa dos sentimentos. Exatamente, não é? completamente. Se eu me sentir bem, Está bem. está bem. É claro que nós sabemos que há uma maneira que, quando nós nos sentimos mal, a coisa está mesmo mal. Não é? Mas e se eu tiver a minha consciência distorcida? Exato. Pode ocorrer isto. Eu posso estar a sentir uma coisa que é bem e não ser bem para mim, não é? Pode ser só, porquê? Porque pode ser só apostar. Se eu apostar só no sentir, se eu gosto, se me é agradável, está tudo bem. Sim, há muita coisa que me é agradável e que não me faz bem. Não é? Exatamente. Agora que estamos a entrar aí no tempo do verão, o chocolatinho e tudo mais, toda a gente gosta do seu chocolatinho, mas sabe que depois, para a dieta, não faz bem. Quer dizer, as pessoas fazem esta distinção, mas depois, quando é para estas coisas mais essenciais, não conseguem chegar lá. Não é? Sem dúvida. Sem dúvida. mais E percebemos complicado. que as pessoas também não têm verdadeiramente noção do que é castidade. Parece que é algo ainda muito antigo, não é? Algo que não se fala. Para já, a questão do simples facto de que a castidade é uma virtude e que deixamos de aprender o que são virtudes, não é? Logo aí temos aqui uma dificuldade, porque se as pessoas não aprendem o que é uma virtude, nem sequer percebem o sentido. Eu faço meia-culpa e digo assim, o problema para nós cristãos, e agora é uma meia-culpa muito grande, e vou pôr os padres todos aqui à volta, mas chegarem-me a cabeça, mas é verdade, nós deixámos de falar das virtudes. Qual foi a última vez que foste à missa e que o padre falou sobre a castidade? Tens recordo? Não me recordo. Exatamente. Quer dizer, sobre a castidade ou sobre uma virtude, de facto, que fosse claro dizer, esta virtude é isto e neste texto bíblico aparece aqui assim. Ela até pode ser falada, mas não de forma clara para as pessoas entenderem na prática. Não é falado como virtude. E nem sequer se percebe, nem sequer se ensina a necessidade que nós temos de viver as virtudes. Porque as virtudes é que nos ajudam a repor a harmonia entre nós e Deus. E, portanto, se nós não sabemos o que são virtudes, quer dizer, como é que chegamos lá? Não é? Nós corremos o risco de andar numa nebulosa, nós católicos. E é por isso nebulosa dos sentimentos, nebulosa teológica também, no sentido, não é muito claro, desde que sejas um bom homem, desde que sejas um homem que tente ser bom, ajudar e tal, é suficiente. E esta generosidade é uma coisa profundamente humana. Uhum. Mas nós somos chamados a ser mais do que isto. Exato. Não é? Ser santo é mais do que ser um bom homem. Bons homens há muitos. Santos há muito poucos. Este tema dava para nós falarmos muito mais e por isso é que, se tudo correr bem, iremos ter mais um programa para podermos aprofundar este tema. Agradeço tudo aquilo que foi dito. Agradecemos também às pessoas que se disponibilizaram para fazer estas entrevistas e que se disponibilizaram lá na rua para responder a estas questões. Queria pedir à Maria José para nos deixar uma mensagem de incentivo até para este simpósio. Eu vou só ler então aqui uma citação Muito rápido, porque também é um incentivo a aprender mais sobre isto, não é? Pensa-se frequentemente que a castidade provoca tensões interiores, das quais o homem deve libertar-se. Vejam lá se isto não é o que o mundo diz. À luz das análises feitas, a castidade entendida integralmente é antes o único caminho para libertar o homem de tais tensões. Significa, nada menos, o esforço espiritual que tende a exprimir a linguagem do corpo, não só na verdade, mas também na autêntica riqueza das manifestações de afeto. Portanto, o que ele nos diz aqui é que a castidade é quase como que o instrumento de manifestar o amor e não aquilo que as pessoas às vezes pensam que é a castração. Exato. A impossibilidade de o fazer, não é? Ficamos então com essa passagem, com essas palavras. E o simpósio vai ser sobre isso também. Exatamente, pronto. Assim já deixamos as pessoas curiosas para poderem vir ao simpósio. Agradeço então a presença tanto do Padre como da Maria José. E estamos então a chegar ao fim do nosso programa. Para alguma questão que queira, alguma sugestão, pode entrar em contacto connosco através do nosso e-mail, teologiadoamor@cançãonova.pt, através do nosso telefone também, 249 530 600, ou ainda escrever uma carta para nós, para programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496
908 Fátima. Espero por si no próximo programa de Teologia do Amor. Até lá, se Deus quiser.